A luz fria do hospital refletia no rosto pálido de Sofia, uma menina de 8 anos que passava mais tempo entre médicos e enfermeiras do que brincando como deveria. Seus cabelos castanhos haviam perdido o brilho natural, e os olhos que antes transbordavam curiosidade agora carregavam um cansaço profundo, inadequado para sua idade. A doença que a consumia não tinha nome definitivo, apenas uma sequência de diagnósticos contraditórios que mudavam a cada nova bateria de exames. Os pais de Sofia, Marcela e Roberto, transformaram a rotina familiar em uma maratona médica interminável. Consultas semanais com especialistas de diversas áreas se tornaram a nova normalidade. Neurologistas, imunologistas, reumatologistas e uma dezena de outros profissionais examinaram a menina. Solicitaram testes complexos e prescreveram tratamentos que prometiam resultados, mas raramente cumpriam. A casa, antes repleta de risadas e brincadeiras, agora respirava uma atmosfera densa de preocupação e silêncios prolongados. O primeiro tratamento envolveu uma combinação agressiva de corticoides e imunossupressores. Durante 3 meses, Sofia engoliu comprimidos grandes demais para sua garganta infantil, enfrentou enjoos constantes e viu seu corpo inchar de maneira desproporcional. Os médicos garantiram que os efeitos colaterais eram temporários e necessários. Marcela anotava meticulosamente cada sintoma em um caderno que se tornou seu companheiro inseparável. Horários das medicações, reações adversas, temperaturas corporais, níveis de energia. Apesar da dedicação, o quadro clínico de Sofia permanecia inalterado. As dores nas articulações continuavam intensas. A fadiga extrema a impedia de realizar atividades simples, e episódios febris surgiam sem aviso prévio. Frustrados com a falta de progresso, os pais buscaram uma segunda opinião em uma clínica renomada da capital. O novo médico, um especialista com décadas de experiência, propôs uma abordagem diferente, baseada em terapia biológica. O tratamento custava uma fortuna e exigia aplicações quinzenais por via intravenosa. Roberto vendeu o carro e negociou um empréstimo para cobrir os custos iniciais. Durante 4 meses, a família percorreu quilômetros até a clínica especializada, onde Sofia passava horas conectada a bolsas de medicação que pingavam lentamente em suas veias. Marcela sentava-se ao lado da filha, segurando sua mão pequena e fria, enquanto assistiam desenhos animados em um tablet para passar o tempo. Os resultados iniciais pareciam promissores. Sofia apresentou uma melhora sutil na disposição e conseguiu frequentar a escola por algumas semanas. A família celebrou cada pequena conquista como uma vitória monumental. Contudo, a melhora foi efêmera. No 5º mês de tratamento, os sintomas retornaram com força renovada, acompanhados de complicações adicionais. Sofia desenvolveu problemas gastrointestinais severos e sua imunidade ficou tão comprometida que qualquer resfriado comum se transformava em uma ameaça grave. Os médicos decidiram interromper a terapia biológica. A terceira tentativa envolveu uma abordagem holística que combinava fisioterapia intensiva, acupuntura e uma dieta rigorosamente controlada. Marcela transformou a cozinha em um laboratório de nutrição, eliminando glúten, lactose, açúcar refinado e uma lista extensa de outros ingredientes potencialmente inflamatórios. Cada refeição era cuidadosamente planejada e preparada com ingredientes orgânicos específicos. Sofia, que já enfrentava tanto, agora tinha que lidar com restrições alimentares que a afastavam ainda mais das experiências normais da infância. Enquanto outras crianças comiam pizza e sorvete, ela mastigava vegetais cozidos no vapor e proteínas sem tempero. Roberto assumiu a responsabilidade de levar Sofia para as sessões de fisioterapia 3 vezes por semana. A menina executava exercícios que testavam seus limites físicos.
tentando fortalecer músculos enfraquecidos pela doença e pela inatividade prolongada. As sessões de acupuntura aconteciam em uma clínica com cheiro forte de incenso, onde finas agulhas eram inseridas em pontos específicos de seu corpo frágil. Sofia aprendeu a suportar o desconforto em silêncio, desenvolvendo uma resiliência impressionante para sua idade. Meses se passaram sem progressos significativos. Os gastos acumulados haviam esgotado as economias da família e forçado Roberto a trabalhar horas extras para cobrir as despesas crescentes. Marcela abandonou seu emprego para se dedicar integralmente aos cuidados da filha. A relação do casal começou a mostrar sinais de desgaste sob o peso da pressão constante. Discussões sobre qual médico consultar ou qual tratamento tentar a seguir tornaram-se frequentes. Ambos estavam exaustos física e emocionalmente, mas nenhum considerava desistir. Foi nesse período de desespero crescente que Clara entrou na vida da família. A babá tinha 42 anos, um rosto gentil, marcado por rugas de expressão e uma voz naturalmente calma, que trazia conforto imediato. Fora contratada para cuidar de Sofia durante as horas em que os pais precisavam trabalhar ou resolver questões práticas relacionadas aos tratamentos. Clara não tinha formação médica formal, mas possuía uma experiência vasta em cuidados infantis e uma capacidade notável de observação. Desde o primeiro dia, Clara estabeleceu uma rotina estruturada, mas flexível. Diferentemente dos profissionais de saúde, que focavam exclusivamente nos sintomas e tratamentos, ela prestava atenção aos detalhes aparentemente insignificantes do cotidiano de Sofia. Observava quando a menina apresentava mais energia, quais atividades causavam desconforto, como seu humor flutuava ao longo do dia. Clara mantinha um caderno próprio, onde registrava padrões que ninguém mais parecia notar. Enquanto Marcela e Roberto corriam entre consultas e farmácias, Clara passava horas tranquilas com Sofia. Elas faziam atividades leves, como colorir, montar quebra-cabeças simples ou apenas conversar sobre temas que interessavam a menina. Clara nunca demonstrava pena ou tratava Sofia como uma paciente frágil demais para viver. Em vez disso, respeitava suas limitações enquanto incentivava pequenas conquistas diárias. Uma tarde, enquanto ajudava Sofia a se preparar para dormir, Clara notou algo peculiar. A menina apresentava menos dor e mais disposição nos dias que seguiam um padrão específico de atividades e ambiente. Não era apenas sobre medicação ou dieta, mas sobre uma combinação de fatores que ninguém havia considerado importante o suficiente para investigar sistematicamente. Clara começou a testar discretamente suas hipóteses, ajustando pequenos elementos da rotina de Sofia e documentando meticulosamente as respostas. Os pais, consumidos por suas próprias batalhas contra o sistema de saúde e as contas crescentes, mal percebiam as mudanças sutis que Clara implementava. Para eles, a babá era simplesmente uma funcionária competente que facilitava a logística impossível de suas vidas. Não imaginavam que, nas horas silenciosas que passava com Sofia, Clara estava montando um quebra-cabeça que dezenas de especialistas haviam falhado em resolver. À medida que as semanas passavam, Clara tornava-se cada vez mais convicta de sua descoberta. Precisava de mais tempo para confirmar, mais observações para ter certeza absoluta. Sabia que eventualmente teria que compartilhar suas conclusões com os pais, mas também compreendia que sua teoria desafiava tudo que os médicos haviam dito até então. A babá, sem diploma, enfrentaria ceticismo, talvez até hostilidade. Ainda assim, vendo Sofia definhar apesar de todos os tratamentos caros e sofisticados, Clara sabia que não podia ficar em silêncio. A resposta estava ali, escondida em detalhes que todos consideravam irrelevantes demais para importar.
Clara acordou antes do amanhecer naquela terça-feira decisiva. Havia passado a noite revisando suas anotações pela 20ª vez, verificando cada padrão documentado durante os últimos 2 meses. O caderno estava repleto de observações detalhadas, horários precisos, descrições de sintomas, condições ambientais, até o clima de cada dia. A maioria das pessoas consideraria aquelas informações desconexas e sem importância, mas Clara via claramente a correlação que todos haviam ignorado. A descoberta não aconteceu em um momento dramático de revelação súbita. Foi resultado de observação paciente e metódica. Clara percebeu que Sofia apresentava melhoras significativas nos dias em que passava tempo em um cômodo específico da casa. Especificamente, a biblioteca no 2º andar, que raramente era utilizada. Inicialmente, atribuiu a melhora ao ambiente calmo e silencioso, mas logo notou que não era apenas isso. A biblioteca tinha exposição solar diferente, circulação de ar distinta e, mais importante, ficava longe de algo presente no resto da residência. Durante semanas, Clara conduziu testes informais sem alertar ninguém. Passava períodos prolongados com Sofia na biblioteca. Depois, a levava para outros cômodos, documentando meticulosamente as mudanças em seu estado. O padrão era inegável. Quanto mais tempo Sofia permanecia na biblioteca, melhores eram seus sintomas. Quando retornava para seu quarto ou a sala de estar, o declínio recomeçava gradualmente. A hipótese de Clara era ousada e confrontava tudo que os médicos haviam considerado. Ela suspeitava que Sofia sofria de uma sensibilidade ambiental extrema a algo presente na maior parte da casa, possivelmente relacionado aos produtos de limpeza, materiais de construção recentes ou até mofo oculto nas paredes. A doença não seria uma condição autoimune misteriosa, mas uma reação tóxica crônica a elementos do próprio ambiente doméstico. Os tratamentos falhavam porque atacavam sintomas sem eliminar a causa raiz. Para testar sua teoria definitivamente, Clara precisava de cooperação, mas sabia que apresentar a ideia prematuramente seria contraproducente. Os pais de Sofia confiavam em médicos renomados e tratamentos cientificamente validados. Como uma babá sem formação acadêmica poderia sugerir que todos estavam errados? Clara decidiu coletar evidências irrefutáveis antes de fazer qualquer alegação. Começou investigando a história da casa. Conversou casualmente com vizinhos e descobriu que a família anterior havia realizado reformas extensivas pouco antes de se mudar. Os antigos proprietários haviam aplicado tinta nova, trocado carpetes e instalado um sistema de aquecimento central. Sofia começou a apresentar sintomas aproximadamente 6 meses após a mudança da família para aquela residência. A coincidência temporal era significativa demais para ignorar. Clara então pesquisou sobre síndrome do edifício doente e sensibilidade química múltipla. Embora não tivesse acesso a bibliotecas acadêmicas, utilizou computadores públicos e recursos online gratuitos para estudar casos semelhantes. Encontrou dezenas de relatos de crianças diagnosticadas erroneamente com doenças autoimunes, quando, na verdade, sofriam de exposição ambiental crônica. Os sintomas descritos eram assustadoramente similares aos de Sofia: fadiga extrema, dores articulares, febres inexplicáveis, problemas gastrointestinais. O próximo passo exigia ação mais arriscada. Clara precisava avaliar a qualidade do ar e identificar possíveis contaminantes. Sem recursos para contratar especialistas, improvisou. Adquiriu com seu próprio salário limitado kits básicos de teste de mofo disponíveis em lojas de materiais de construção. Durante um fim de semana em que a família viajou para mais consultas médicas em outra cidade, Clara realizou sua investigação clandestina, coletou amostras de várias áreas da casa, seguindo meticulosamente as instruções dos kits. Verificou cantos úmidos, inspecionou sistemas de ventilação e examinou áreas onde o ar parecia particularmente estagnado.
Na biblioteca onde Sofia melhorava, coletou amostras comparativas. Os resultados levariam uma semana para processar, mas Clara sentiu que finalmente estava próxima de respostas concretas. Enquanto aguardava os resultados, intensificou suas observações. Passou a documentar não apenas os sintomas de Sofia, mas também variáveis ambientais específicas, umidade relativa, temperatura, tempo de ventilação de cada cômodo. Criou um sistema rudimentar, mas eficaz, de correlação entre ambiente e saúde. Os dados acumulados formavam um quadro cada vez mais claro. Clara também começou a fazer pequenas mudanças no ambiente de Sofia sem chamar atenção. Abria janelas com mais frequência. Utilizava apenas produtos de limpeza naturais no quarto da menina. Mantinha a porta da biblioteca constantemente aberta para melhorar a circulação de ar. As melhorias sutis no estado de Sofia não passaram completamente despercebidas. Marcela comentou casualmente que a filha parecia ter dias melhores ultimamente, embora ainda longe de uma recuperação real. Os resultados dos testes chegaram 10 dias depois. Clara rasgou o envelope com mãos trêmulas e leu os relatórios técnicos repetidamente, até compreender completamente. As amostras do quarto de Sofia, da sala de estar e do banheiro principal apresentavam níveis alarmantes de esporos de mofo tóxico, especificamente Stachybotrys chartarum, conhecido popularmente como mofo negro. Esse tipo de fungo produz micotoxinas, que causam reações severas em indivíduos sensíveis, especialmente crianças. Os sintomas incluíam exatamente o que Sofia experimentava há mais de um ano. A biblioteca, por outro lado, apresentava níveis mínimos de contaminação. A diferença estava na construção. Aquele cômodo tinha sido parte da estrutura original da casa e não passou pelas reformas recentes. As renovações haviam criado condições perfeitas para crescimento fúngico em outras áreas, especialmente onde novos materiais foram instalados sobre problemas de umidade pré-existentes. Clara finalmente tinha sua resposta. A doença de Sofia não era uma condição médica complexa e misteriosa. Era envenenamento ambiental progressivo causado por exposição diária a toxinas fúngicas. Os tratamentos falhavam porque focavam em suprimir respostas imunológicas quando deveriam eliminar a fonte de contaminação. Cada dia que Sofia passava naquela casa significava mais exposição, mais danos acumulados. A babá sabia que precisava agir rapidamente, mas enfrentava obstáculos significativos. Como convencer os pais de que a resposta estava em testes rudimentares que ela mesma havia conduzido, quando médicos especializados não identificaram o problema? Como sugerir que abandonassem tratamentos caros e seguissem o conselho de uma funcionária sem qualificações formais? Pior ainda, revelar a descoberta significava admitir que havia conduzido investigações sem autorização, potencialmente violando a confiança depositada nela. Clara passou noites insones ponderando a melhor abordagem. Compreendeu que precisava de validação profissional. Pesquisou especialistas em saúde ambiental e qualidade do ar na região. Encontrou um médico toxicologista que trabalhava com casos de exposição a mofo e contaminantes ambientais. Com coragem reunida, Clara ligou para o consultório e explicou a situação de forma resumida. A recepcionista foi inicialmente dismissiva, mas Clara persistiu, mencionando os resultados dos testes e os sintomas específicos de Sofia. Para sua surpresa, o toxicologista aceitou revisar o caso. Clara enviou cópias dos resultados dos testes, suas anotações detalhadas dos últimos meses e um resumo da história médica de Sofia. 3 dias depois, recebeu uma ligação do próprio médico. Ele confirmou que os níveis de mofo tóxico documentados eram suficientes para causar doença grave, especialmente em crianças. Concordou em reunir-se com a família para explicar a situação profissionalmente, dando credibilidade à descoberta de Clara.
Chegara o momento de confrontar Marcela e Roberto. Clara ensaiou mentalmente a conversa dezenas de vezes, antecipando cada objeção, cada pergunta cética. Sabia que estava prestes a transformar completamente a compreensão da família sobre a doença de Sofia, potencialmente salvando a vida da menina. Mas também sabia que enfrentaria resistência, descrença e possivelmente até raiva por ter agido sem permissão. Na tarde de sexta-feira, enquanto Sofia descansava na biblioteca, Clara pediu para conversar com os pais. Sua voz tremia ligeiramente quando começou a explicar o que havia descoberto, mas seus olhos brilhavam com convicção inabalável. Tinha nas mãos evidências que poderiam finalmente dar à pequena Sofia a chance de uma vida normal. A reação inicial dos pais seria crucial para determinar se a descoberta seria aceita ou descartada como teoria infundada de uma babá bem-intencionada, mas equivocada. Roberto foi o primeiro a reagir quando Clara terminou de apresentar sua descoberta. Seu rosto endureceu em uma expressão que misturava confusão e indignação contida. Afastou-se da mesa da cozinha, onde haviam se reunido, e começou a caminhar de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração familiar. Marcela permaneceu sentada, imóvel, olhando fixamente para os papéis que Clara havia colocado diante deles. Páginas preenchidas com anotações meticulosas, resultados de testes de mofo e gráficos rudimentares correlacionando ambiente e sintomas. O silêncio inicial foi quebrado pela voz de Roberto, carregada de descrença e irritação mal disfarçada. Ele questionou a autoridade de Clara para fazer tais alegações, lembrando que dezenas de médicos altamente qualificados haviam examinado Sofia extensivamente sem mencionar mofo ou contaminação ambiental. Apontou para os milhares de reais gastos em consultas especializadas, testes avançados e tratamentos prescritos por profissionais respeitados. Como uma babá sem formação médica poderia ter identificado algo que toda essa expertise havia perdido? Clara manteve a compostura, embora sentisse o coração acelerado. Explicou calmamente que não questionava a competência dos médicos, mas sugeria que haviam procurado respostas nos lugares errados. Os especialistas focavam em patologias internas, buscando disfunções genéticas, autoimunes ou infecciosas. Ninguém havia investigado sistematicamente o ambiente doméstico como potencial fonte dos sintomas. A medicina moderna é extraordinariamente sofisticada em diagnosticar doenças complexas, mas às vezes negligencia causas ambientais básicas. Marcela finalmente falou, sua voz saindo quase como um sussurro cansado. Questionou como Clara poderia ter certeza absoluta de suas conclusões baseadas em testes comprados em lojas de materiais de construção. Expressou medo de que fossem mais uma falsa esperança em uma jornada já repleta de promessas não cumpridas. A mãe de Sofia havia aprendido a proteger-se emocionalmente contra otimismo prematuro. Cada tratamento anterior havia começado com esperança renovada, apenas para terminar em decepção esmagadora. Clara compreendeu a resistência. Não era pessoal, mas resultado de trauma acumulado. Revelou então que já havia dado o próximo passo. Contatou um toxicologista especializado em exposição ambiental que concordou em avaliar o caso. Mostrou aos pais o cartão profissional do médico e explicou que ele revisara os resultados preliminares e considerava a hipótese não apenas plausível, mas provável. O especialista estava disponível para reunir-se com a família e realizar a avaliação profissional completa da residência. A menção de um médico real, validando a teoria de Clara, mudou ligeiramente a dinâmica. Roberto parou de caminhar e voltou para a mesa, examinando mais cuidadosamente os documentos. Marcela pegou o cartão do toxicologista como se o objeto físico pudesse confirmar a legitimidade da situação. Ambos ainda demonstravam ceticismo,
Mas a rigidez inicial começou a ceder diante da possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse substância real naquela alegação inesperada. A conversa prolongou-se por horas. Clara detalhou cada observação registrada durante os meses de cuidado. Mostrou como os sintomas de Sofia melhoravam consistentemente na biblioteca e pioravam em outros cômodos. Explicou sobre Stachybotrys chartarum, suas características, como prospera em ambientes úmidos e recém-reformados, e como suas micotoxinas afetam especialmente crianças. Falou sobre síndrome do edifício doente e sensibilidade química múltipla, condições reconhecidas, mas frequentemente negligenciadas no diagnóstico médico tradicional. Roberto levantou objeções práticas. Se a casa estava realmente contaminada a ponto de deixar Sofia doente, por que ele e Marcela não apresentavam sintomas? Clara explicou que sensibilidade a toxinas ambientais varia drasticamente entre indivíduos. Crianças são geralmente mais vulneráveis devido a sistemas imunológicos em desenvolvimento e maior taxa respiratória relativa ao peso corporal. Além disso, Sofia passava significativamente mais tempo em casa do que os pais, que trabalhavam fora durante o dia, resultando em exposição cumulativa muito maior. Marcela trouxe à tona o argumento mais difícil de contra-argumentar. Sofia havia apresentado sintomas mesmo em hospitais durante internações prolongadas. Como a contaminação doméstica explicaria isso? Clara havia antecipado essa questão. Explicou que exposição crônica a micotoxinas causa danos sistêmicos que não desaparecem imediatamente ao remover a fonte de contaminação. O corpo de Sofia estava em estado constante de reação inflamatória. Remover temporariamente a exposição não era suficiente para reverter danos acumulados ao longo de meses. Além disso, sintomas poderiam persistir por semanas após a exposição cessar, especialmente se o corpo já estivesse comprometido. A discussão tornou-se mais técnica à medida que Clara demonstrava ter pesquisado extensivamente. Ela não estava apenas apresentando uma intuição, mas uma teoria fundamentada em literatura médica existente, mesmo que acessada através de recursos limitados. Roberto e Marcela começaram a fazer perguntas mais construtivas e menos defensivas. Queriam saber sobre próximos passos, custos de remediação profissional. Quanto tempo levaria para Sofia melhorar se a teoria estivesse correta? Clara sugeriu consultar o toxicologista imediatamente para a avaliação profissional. Recomendou também remover Sofia da casa temporariamente, enquanto investigações mais completas eram conduzidas. A família poderia ficar com parentes ou em um hotel até que a situação ficasse clara. Se os testes profissionais confirmassem contaminação significativa, remediação extensiva seria necessária. Remoção de materiais afetados, tratamento antifúngico profissional, possíveis mudanças estruturais para resolver problemas de umidade subjacentes. A conversa foi interrompida por Sofia, chamando do andar de cima. Marcela subiu para verificar a filha, deixando Roberto sozinho com Clara. O pai olhou longamente para a babá, sua expressão suavizando ligeiramente. Admitiu que parte de sua resistência vinha do medo de que mais uma esperança fosse destruída. Reconheceu também sentir-se culpado pela possibilidade de que a própria casa que escolheram estivesse envenenando a filha. Se Clara estivesse certa, significava que poderiam ter evitado todo o sofrimento de Sofia, simplesmente identificando o problema mais cedo. Clara respondeu gentilmente que culpa não ajudaria Sofia agora. Ninguém poderia ter previsto essa situação. O importante era tomar ação baseada nas informações disponíveis no momento presente. Roberto concordou silenciosamente, mas a dor em seus olhos revelava o peso emocional que carregaria. Quando Marcela retornou, a decisão estava tomada. Agendariam consulta com o toxicologista para o dia seguinte. Enquanto isso, mudariam temporariamente para a casa dos pais de Marcela.
levando apenas o essencial para minimizar transferência potencial de esporos. Era uma medida drástica, mas ambos concordaram que, se existisse qualquer chance de que Clara estivesse certa, valia a pena o inconveniente. O toxicologista Dr. Henrique Tavares chegou na manhã seguinte, equipado com instrumentos especializados de medição de qualidade do ar. Sua presença trouxe uma seriedade profissional que ambos tranquilizou e assustou os pais. Durante 4 horas, o especialista percorreu cada cômodo da residência, coletou múltiplas amostras e utilizou sensores para medir umidade, temperatura e concentração de compostos orgânicos voláteis. Clara acompanhou a inspeção, apontando as áreas específicas que havia identificado como problemáticas. Dr. Tavares escutou atentamente suas observações e expressou surpresa com a qualidade das anotações que ela mantivera. Comentou que poucos profissionais de saúde documentavam correlações ambientais com tanta diligência. A validação do médico trouxe lágrimas aos olhos de Clara, que havia temido ser tratada como amadora intrometida. Os resultados preliminares confirmaram as suspeitas. Leituras de umidade em paredes específicas estavam significativamente acima dos níveis seguros. Sensores detectaram presença de micotoxinas no ar de vários cômodos. Inspeção visual revelou crescimento fúngico oculto atrás de rodapés recém-instalados e dentro de sistemas de ventilação. Dr. Tavares explicou que as reformas haviam inadvertidamente criado condições ideais. Novos materiais instalados sobre problemas de umidade preexistentes, ventilação inadequada, isolamento que retinha umidade. O diagnóstico formal levaria alguns dias, enquanto amostras eram analisadas em laboratório. Mas Dr. Tavares já podia afirmar com confiança que a residência apresentava contaminação significativa por mofo tóxico. Recomendou fortemente que Sofia permanecesse afastada até que remediação completa fosse concluída. Também sugeriu que a menina passasse por avaliação de níveis de micotoxinas no sangue para confirmar exposição e monitorar recuperação. Roberto e Marcela absorveram as informações em estado de choque. Após mais de 1 ano, procurando respostas em lugares errados, a explicação mais simples estava literalmente nas paredes de sua casa. A babá, que contrataram para cuidados básicos, havia conseguido o que dezenas de especialistas não conseguiram: identificar a verdadeira causa do sofrimento de Sofia. Nas semanas seguintes, a família instalou-se temporariamente com os avós de Sofia, enquanto uma empresa especializada em remediação de mofo conduzia trabalho extensivo na residência. O processo era mais complexo e caro do que esperavam. Exigia remoção de drywall contaminado, tratamento antifúngico profissional, reparo de problemas de umidade estruturais e substituição de sistemas de ventilação comprometidos. Enquanto isso, Sofia passou por avaliação completa com o Dr. Tavares. Exames de sangue confirmaram níveis elevados de micotoxinas consistentes com exposição crônica. O toxicologista prescreveu um protocolo de desintoxicação, que incluía suplementos específicos, modificações dietéticas para apoiar função hepática e quelação suave para auxiliar eliminação de toxinas acumuladas. Notavelmente, apenas 1 semana após deixar a casa contaminada, Sofia já mostrava sinais de melhora. Tinha mais energia, queixava-se menos de dores e sorria com frequência genuína pela primeira vez em meses. A mudança era sutil, mas inegável, exatamente como Clara havia previsto, baseado em suas observações na biblioteca. A descoberta trouxe alívio imenso, mas também emoções complexas. Marcela oscilava entre gratidão por finalmente ter respostas e angústia por não ter identificado o problema mais cedo. Roberto lidava com culpa por ter escolhido aquela casa específica, embora racionalmente compreendesse que não havia como prever a situação. Ambos desenvolveram profundo respeito e gratidão por Clara.
reconhecendo que sua dedicação observadora e coragem para desafiar a autoridade médica estabelecida haviam salvado a filha. Clara permaneceu humilde diante dos elogios. Insistia que apenas fizera o que qualquer pessoa atenta teria feito: observar cuidadosamente e seguir os padrões até suas conclusões lógicas. Internamente, porém, sentia profunda satisfação por ter confiado em seus instintos e persistido, apesar das dúvidas. O caminho adiante ainda exigia paciência. Recuperação completa levaria meses, talvez anos, dependendo da extensão dos danos causados pela exposição prolongada. Mas pela primeira vez, desde que os sintomas começaram, a família tinha esperança real, fundamentada em compreensão verdadeira do problema. 6 semanas após deixar a casa contaminada, Sofia acordou sem dor nas articulações pela primeira vez em 18 meses. Permaneceu deitada por alguns instantes, processando a ausência daquele desconforto constante que havia se tornado tão familiar quanto sua própria respiração. Moveu os dedos, dobrou os joelhos, girou os tornozelos experimentalmente. Nada, nenhuma pontada aguda, nenhuma rigidez debilitante. Chamou por sua mãe com voz carregada de emoção que Marcela inicialmente confundiu com angústia, correndo escada acima em pânico. O quarto temporário na casa dos avós estava banhado em luz solar matinal. Marcela entrou apressadamente, encontrando Sofia sentada na cama com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas um sorriso radiante iluminando suas feições. A menina estendeu os braços e saltou da cama com agilidade que não demonstrava há tanto tempo. Mãe e filha abraçaram-se prolongadamente, ambas chorando, mas agora de alívio e alegria. A transformação de Sofia nas semanas seguintes foi gradual, mas consistente. Dr. Tavares havia alertado que recuperação seria processo lento, não evento súbito. O corpo precisava eliminar toxinas acumuladas, reparar danos celulares e restaurar sistemas imunológicos desregulados. Cada pequena melhora representava vitória significativa nessa jornada de cura. Os exames de sangue semanais mostravam declínio progressivo nos níveis de micotoxinas. O protocolo de desintoxicação prescrito pelo toxicologista estava funcionando. Sofia tomava uma combinação de suplementos que apoiavam função hepática e renal, as principais vias de eliminação de toxinas do organismo. A dieta continuava rigorosamente controlada, mas agora com propósito claro e compreendido, não como tentativa desesperada às cegas. Alimentos ricos em antioxidantes, vegetais crucíferos e proteínas de alta qualidade compunham suas refeições cuidadosamente preparadas. A energia de Sofia retornou em ondas. Alguns dias ela acordava disposta e brincava por horas, sem fadiga debilitante. Outros dias, ainda precisava descansar frequentemente, embora o cansaço fosse muito menos severo que antes. Clara, que continuou acompanhando a família durante a transição, mantinha suas anotações meticulosas. Os gráficos agora mostravam tendência clara e consistente de melhora. Em contraste com os padrões erráticos e descendentes documentados anteriormente, Roberto observava a transformação da filha com mistura de alegria intensa e tristeza persistente. Cada marco de progresso, cada sorriso espontâneo, cada atividade que Sofia conseguia completar sem dor, lembrava-o do tempo perdido e sofrimento desnecessário. A culpa ainda o atormentava nas horas silenciosas da noite. Marcela também carregava seu próprio peso emocional, embora ambos estivessem gradualmente aprendendo a canalizar esses sentimentos para gratidão pela descoberta de Clara e esperança pelo futuro. A remediação da casa original prolongou-se por 3 meses completos. A empresa especializada descobriu que a contaminação era mais extensa do que avaliações iniciais sugeriram. Mofo havia se espalhado dentro de cavidades nas paredes, sistemas de dutos e até debaixo do piso em algumas áreas.
Remover toda a contaminação exigiu trabalho praticamente destrutivo em várias seções da residência. Custos escalaram bem além das estimativas originais, forçando Roberto a negociar um segundo empréstimo. Paradoxalmente, os gastos com remediação eram menores que os custos acumulados com tratamentos médicos ineficazes. Roberto calculou que haviam investido mais de R$ 60 mil em consultas especializadas, medicações, terapias alternativas e exames durante o ano anterior. A remediação completa custaria aproximadamente 40 mil. Além disso, diferentemente dos tratamentos que não produziam resultados, a remediação resolvia definitivamente o problema na fonte. Enquanto a casa era tratada, Sofia começou a recuperar aspectos de infância que a doença havia roubado. Voltou a frequentar a escola, inicialmente por meio período e depois jornada completa. Os professores notaram mudança dramática. A menina que antes chegava exausta e lutava para concentrar-se, agora participava ativamente das aulas. Ria com os colegas e demonstrava a curiosidade natural esperada de uma criança de 8 anos. As amizades que haviam se tornado distantes durante o período de doença começaram a se restabelecer. Sofia aceitou convites para brincar nas casas de amigas, algo impensável meses antes, quando cada atividade era avaliada através do prisma de limitações físicas. Participou de uma festa de aniversário e ficou até o final, dançando e jogando com energia que surpreendeu a todos que conheciam sua história recente. Clara testemunhava essas transformações com satisfação profunda, mas discreta. Nunca buscou reconhecimento ou atenção especial pelo papel crucial que desempenhou. Continuava realizando suas responsabilidades com a mesma dedicação quieta e atenta que havia caracterizado seu trabalho desde o início. Para ela, ver Sofia recuperada era recompensa suficiente. Os avós maternos, em cuja casa a família temporariamente residia, desenvolveram um vínculo especial com a neta durante esse período. A avó cozinhava refeições nutritivas, seguindo as orientações dietéticas de Dr. Tavares. O avô criou pequenos rituais diários com Sofia. Caminhadas matinais curtas pelo jardim, sessões de leitura à tarde, jogos de tabuleiro à noite. Esses momentos simples, mas consistentes, proporcionavam estabilidade emocional que complementava a cura física. Marcela usou o período de transição para processar trauma emocional acumulado. Buscou algumas sessões de terapia para lidar com culpa, ansiedade residual e medo de recaída. O terapeuta ajudou a compreender que pais não podem prever todas as ameaças possíveis e que ela havia feito absolutamente tudo ao seu alcance com as informações disponíveis em cada momento. A jornada de cura de Marcela era paralela, mas separada da recuperação física de Sofia. Roberto canalizou suas emoções complexas em garantir que a remediação fosse executada perfeitamente. Visitava a casa diariamente para supervisionar o trabalho, fazendo perguntas detalhadas e verificando cada etapa do processo. Consultava-se regularmente com os técnicos e com o Dr. Tavares para assegurar que nenhum detalhe fosse negligenciado. Seu envolvimento intenso era tanto garantia de qualidade quanto mecanismo de coping, uma forma de recuperar sensação de controle sobre situação que o havia deixado impotente por tanto tempo. Após 10 semanas, a empresa de remediação concluiu seu trabalho. Testes finais de qualidade do ar confirmaram que todos os níveis de contaminação estavam abaixo dos limites de segurança. A casa havia sido essencialmente reconstruída em várias áreas. Paredes foram substituídas com materiais resistentes a mofo. Sistemas de ventilação completamente novos foram instalados e problemas estruturais de umidade foram corrigidos definitivamente. Pintura fresca e pisos novos davam à residência aparência renovada. Dr. Tavares realizou inspeção final pessoalmente antes de autorizar retorno da família. Caminhou por cada cômodo com seus instrumentos de medição, verificando meticulosamente a qualidade do ar.
Após 3 horas de avaliação completa, declarou a casa segura para ocupação. Recomendou monitoramento contínuo de umidade e manutenção regular de sistemas de ventilação para prevenir recorrência, mas expressou confiança de que o problema havia sido eliminado na raiz. O retorno à casa renovada foi momento emocionalmente carregado. Sofia entrou cautelosamente, como se testando suas próprias reações físicas ao ambiente. Caminhou lentamente pelos cômodos familiares, mas transformados, processando a experiência. Marcela e Roberto observavam atentamente, prontos para intervir ao primeiro sinal de desconforto. Clara acompanhava discretamente, suas próprias emoções cuidadosamente controladas, mas presentes. Nada de negativo aconteceu. Sofia explorou sua casa com curiosidade crescente, eventualmente correndo escada acima para seu quarto renovado. Gritou de alegria ao ver que seus pais haviam preservado seus brinquedos favoritos e decorado o espaço com novos elementos que refletiam seus interesses. A atenção coletiva dissolveu-se gradualmente, substituída por alívio e sensação de novo começo. Nas primeiras noites de volta, todos permaneceram hipervigilantes, monitorando Sofia em busca de qualquer sinal de sintomas retornando. Marcela acordava várias vezes durante a noite para verificar a filha. Roberto testava compulsivamente os monitores de umidade instalados em cada andar. Gradualmente, conforme dias passavam sem incidentes, a ansiedade começou a diminuir. Sofia continuava melhorando. Dormia profundamente, acordava descansada, mantinha energia ao longo do dia. 3 meses após o retorno, Dr. Tavares conduziu a avaliação abrangente final. Exames de sangue mostraram que níveis de micotoxinas haviam caído para faixas normais. Função imunológica estava se normalizando. Marcadores inflamatórios, que permaneceram elevados por tanto tempo, finalmente retornaram a limites saudáveis. O toxicologista declarou oficialmente que Sofia estava em remissão completa e não necessitava mais de acompanhamento especializado intensivo. Check-ups anuais seriam suficientes para monitoramento a longo prazo. A notícia foi celebrada com jantar especial, onde toda a família estendida se reuniu. Os avós, tios, primos, todos compartilharam a alegria de ver Sofia verdadeiramente saudável. Clara foi convidada de honra, embora inicialmente hesitasse em aceitar, sentindo que a ocasião deveria ser exclusivamente familiar. Marcela insistiu que Clara era parte essencial da história de recuperação de Sofia, e sua presença era não apenas desejada, mas necessária. Durante o jantar, Roberto fez brinde emocionado, onde finalmente expressou verbalmente a gratidão profunda que sentia, mas havia lutado para articular. Agradeceu Clara não apenas por sua descoberta, mas por sua coragem em desafiar a autoridade estabelecida, por confiar em suas observações quando seria mais fácil ignorá-las, por persistir apesar do ceticismo inicial. Reconheceu que deviam literalmente a vida de sua filha à dedicação e inteligência daquela mulher notável, que inicialmente contrataram apenas para cuidados básicos. Clara respondeu brevemente, voz embargada por emoção raramente demonstrada. Explicou que havia simplesmente feito o que qualquer pessoa que verdadeiramente observa e se importa faria. Olhou para Sofia, agora uma criança vibrante e saudável, e disse que nenhum reconhecimento poderia ser mais significativo que ver aquela transformação. Sofia, sentindo a importância do momento mesmo com sua compreensão infantil, levantou-se e abraçou Clara longamente. Sussurrou um agradecimento sincero que trouxe lágrimas aos olhos de todos presentes. Era gratidão pura, não filtrada por complexidades adultas, apenas reconhecimento direto de que Clara havia mudado fundamentalmente sua vida. Nos meses seguintes, a vida gradualmente assumiu o ritmo normal. Sofia continuou prosperando, retomando atividades e interesses apropriados para sua idade. Marcela voltou ao trabalho, inicialmente em meio período e depois integralmente,
sentindo-se finalmente segura de deixar a filha. Roberto prosseguiu, pagando os empréstimos, mas sem ressentimento, considerando cada pagamento investimento na saúde e futuro da família. Clara permaneceu parte da vida da família, embora seu papel evoluísse. Não era mais necessária como cuidadora em tempo integral, mas continuou envolvida como figura de apoio querida e amiga confiável. Visitava regularmente, às vezes apenas para tomar café e conversar, outras vezes para passar tempo com Sofia, que havia desenvolvido afeto profundo pela mulher que a salvou. A história da descoberta de Clara espalhou-se gradualmente através de círculos médicos locais. Dr. Tavares apresentou o caso em conferência sobre saúde ambiental, usando-o como exemplo de como diagnósticos podem ser perdidos quando abordagens convencionais negligenciam fatores ambientais. Não mencionou nomes para proteger a privacidade da família, mas enfatizou a importância crítica de observação atenta e disposição para considerar explicações não convencionais. A experiência também mudou a perspectiva dos próprios médicos que originalmente trataram Sofia. Alguns entraram em contato após ouvir sobre o caso, expressando surpresa e reflexão sobre como haviam perdido o diagnóstico correto. Reconheceram que treinamento médico tradicional frequentemente subvaloriza causas ambientais, focando intensamente em patologias internas. O caso tornou-se lição humilde sobre limitações de expertise, quando não acompanhada de humildade e abertura para perspectivas alternativas. Para Sofia, a doença tornou-se memória gradualmente distante. Não esqueceria completamente, mas as lembranças perderam sua intensidade emocional à medida que experiências positivas acumulavam-se. Voltou a ser simplesmente uma criança, preocupada com lição de casa, brincadeiras com amigas e pequenos dramas cotidianos da infância. Era exatamente como deveria ser. Marcela e Roberto reconstruíram seu relacionamento, que havia sido testado severamente pelo estresse prolongado. Participaram de algumas sessões de terapia de casal para processar trauma compartilhado e fortalecer comunicação. Aprenderam a valorizar momentos ordinários que antes consideravam garantidos, jantares familiares tranquilos, risadas espontâneas, rotinas previsíveis e sem drama. Um ano após a descoberta inicial de Clara, a família organizou pequena cerimônia privada no jardim de sua casa. Plantaram uma árvore como símbolo de novo crescimento e esperança renovada. Sofia escolheu uma cerejeira, atraída pela promessa de flores bonitas na primavera. Enquanto plantavam juntos, cada pessoa presente refletiu silenciosamente sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. A árvore cresceria ao longo dos anos, suas raízes aprofundando-se no solo, assim como a família aprofundara sua resiliência e gratidão. Seria lembrete vivo de que às vezes respostas vêm de lugares inesperados, e salvação pode chegar através de pessoas que a sociedade poderia facilmente subestimar. Clara regava a muda recém-plantada, suas mãos calejadas mas gentis, manipulando a terra com cuidado. Olhou para Sofia correndo pelo jardim com energia ilimitada e sorriu quietamente. Havia feito diferença real e duradoura em uma vida, talvez a contribuição mais significativa que qualquer pessoa pode fazer. Não precisava de diplomas ou reconhecimento público. Sabia em seu coração que havia visto o que outros não viram. Havia agido quando seria mais fácil ficar quieta. E havia persistido quando enfrentou dúvida. Essa convicção tranquila era seu prêmio verdadeiro, mais valioso que qualquer certificado ou honraria formal. 2 anos após aquele dia crucial, quando Clara apresentou sua descoberta aos pais céticos, Sofia celebrava seu 10º aniversário cercada de amigos em uma festa vibrante no quintal de sua casa. A menina que antes mal conseguia levantar-se da cama agora corria, pulava e ria com exuberância contagiante. Seu cabelo havia recuperado brilho saudável, suas bochechas mostravam cor rosada natural, e seus olhos brilhavam com vitalidade
que ninguém que acompanhou sua jornada jamais tomaria como garantida. Marcela observava da varanda, copo de limonada na mão, absorvendo a cena com gratidão profunda que ainda a emocionava até lágrimas ocasionais. Roberto estava no meio das crianças, organizando uma caça ao tesouro que havia planejado meticulosamente. A transformação nele era tão notável quanto em Sofia. Aprendera a estar presente, a valorizar momentos simples, a liberar a culpa que quase o consumiu. Terapia havia ajudado, mas principalmente foi testemunhar a recuperação completa de sua filha, que finalmente permitiu que perdoasse a si mesmo. Clara chegou no meio da festa, carregando o presente cuidadosamente embrulhado. Sofia avistou-a imediatamente e correu para abraçá-la com força que quase derrubou a adulta. O vínculo entre elas havia evoluído além de relacionamento profissional original. Clara tornara-se parte permanente e querida da família, uma segunda avó de escolha cujo papel na história de Sofia nunca seria esquecido. Enquanto a festa continuava, Marcela e Clara encontraram um momento tranquilo longe da algazarra. Sentaram-se em banco de jardim sob a cerejeira plantada um ano antes, que agora mostrava crescimento saudável e promessa de eventualmente cumprir sua destinação ornamental. Conversaram sobre como a vida havia mudado, sobre planos futuros, sobre a extraordinária sequência de eventos que trouxe ambas àquele momento. Marcela confessou que ocasionalmente ainda sentia ponta de ansiedade, especialmente quando Sofia apresentava resfriado comum ou qualquer doença menor. A experiência traumática deixara cicatrizes emocionais que provavelmente nunca desapareceriam completamente. Porém, também criara a apreciação intensificada por saúde, família e pessoas excepcionais como Clara, que entram em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. Clara respondeu que às vezes ainda pensava em como facilmente poderia ter ignorado suas observações, duvidado de si mesma, ficado em silêncio com medo de parecer presunçosa ou equivocada. A decisão de falar exigira coragem, que não sabia possuir até ser testada. Refletiu que todos temos momentos na vida onde devemos escolher entre segurança de permanecer quietos ou risco de defender o que acreditamos ser verdade. Escolher coragem fizera toda a diferença. A história de Sofia eventualmente alcançou audiência maior através de circunstâncias inesperadas. Um jornalista local, investigando questões de saúde ambiental, descobriu o caso através de contatos na comunidade médica. Após obter permissão cuidadosa da família, publicou artigo detalhado sobre a jornada de Sofia, enfatizando tanto os perigos de contaminação por mofo, quanto a importância de observação atenta e pensamento não convencional no diagnóstico.